Essa é a minha BMW F750 GS, uma moto que eu preparei para mim, para fazer viagens de médias e longas distâncias. Não vou falar sobre as características técnicas dela, porque já tem muita informação sobre isso na internet. Eu vou falar basicamente sobre o que eu fiz para preparar a moto para que me oferecesse conforto e segurança durante os meus passeios. Que, aliás, essa moto é usada praticamente para passeio. Eu rodo muito pouco na cidade com ela. Tá? Vou começar por aqui. A bolha original dela é muito pequenininha e não oferece conforto nas viagens de longo termo, porque bate muito vento no peito e no capacete. Então eu projetei essa bolha utilizando o software de CFD e foi perfeitamente otimizada, num tamanho que me oferecesse toda a segurança, proteção e ao mesmo tempo não aumentasse o consumo de combustível, porque essa era uma preocupação que eu tinha também. Então essa bolha está perfeita, sem nenhuma aresta, otimizada. Muito bem. Aí eu fiz também uma adaptação, comprei um suporte e coloquei um GPS que me ajuda muito, né, nas longas viagens. Como uma garantia extra de segurança, eu coloquei um suporte aqui para celular. Às vezes, por questões até de praticidade, eu uso só o celular aqui, tá? Ela já vem de fábrica com esse carregador que me alimenta o suporte do GPS, do celular. O GPS não precisa porque é automático. Eu já coloco o GPS aqui e ele já fica carregando automaticamente. Uma das questões mais crônicas dos motociclistas é o pagamento dos pedágios. É terrível isso, tá? Já passei por situações e já vi situações muito chatas. Então eu fiz isso aqui, ó. Eu projetei uma chapinha que eu coloquei aqui em cima do banco, em cima do tanque, perdão, né? E comprei essa caixinha. Aqui dentro eu deixo os trocados, moedas, deixo notinhas aqui, ok? Fecho. Então quando eu chego no pedágio, eu não preciso tirar a luva. Com o capacete eu enxergo perfeitamente bem o que eu vou pegar aqui, com muito conforto, rapidez e segurança, né? Sem problema nenhum. Uma outra coisa que eu fiz na moto também, que melhora muito a questão do conforto na pilotagem, é colocar esses paraventos aqui, tá? Na verdade eu tenho até uma extensão de acrílico nele que eu uso quando o inverno está muito forte aqui no sul, né? Eu sou de Santa Catarina. Então eu coloco um adaptador e ele tem um adaptador de acrílico que eu tenho guardado comigo, tá? Além disso, eu coloquei também um aquecedor de manopla, que não vem nela, tá? Então eu coloquei um aquecedor de manopla e o interruptor está ali, ok? Eu ligo e desligo e funciona muito bem. Eu diria que aqui para o sul do Brasil, o aquecedor de manopla é bastante interessante, tá? Eu já utilizei em viagens no inverno, eu já utilizei algumas vezes, tá? É de grande ajuda. Aumenta bastante a tua segurança e o conforto, porque depois de certo tempo de viagem, quem viajou no frio sabe que os dedos começam até a ficar duros, né? Então isso aqui ajuda bastante, tá? Bom, a outra coisa que eu coloquei é esse bauleto aqui da capa. Praticamente igual o Give, a mesma coisa do Give, tá? Esse bauletozinho de 42 litros. Vou abrir aqui. É um bauleto que para mim é o suficiente, ok? Eu, quando viajo, vou com ele. Eu coloquei aqui uma redinha, que eu coloco documentos, coloco algumas coisas aqui, tem até uma máscara. Aqui no fundo também eu adaptei uma redinha, só para segurar alguma coisinha ou outra, ok? Esse bauleto é italiano, né? Bom, além disso eu coloquei também a mesma chave da moto, abre o bauleto. Isso normalmente não vem, então para evitar ficar levando duas chaves, eu fiz essa adaptação, tá? E funciona perfeitamente bem, como vocês estão vendo, ó. Faço aqui, abro, fecho, é a mesma chave, tá? Beleza pura. Aí eu coloquei um suporte de alumínio e coloquei um reforço aqui embaixo. Eu tirei essa parte aqui da moto, originariamente é de plástico, eu tirei e coloquei de alumínio, que é para garantir que não vá haver acidente na estrada, porque já houve relato, não com essa moto, mas já houve relato com outras motos, e você carregar muito o bauleto, ele começar a vibrar e quebrar essa peça de plástico aqui, tá? Muito bem. Uma outra coisa que eu fiz
que me aumentou bastante o conforto e a segurança foi isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu fiz uma chapa de aço inox aqui, escovada, fixei essa chapa de aço inox no chassi a partir de 2 furos que já existem aqui. Então, na verdade, eu aproveitei os furos, tá? E coloquei essa coisa aqui, não sei nem como chamar isso, né? Isso aqui parece que foi desenvolvido por uma moto da Yamaha, se não me falha a memória, tá? Mas eu fiz a adaptação e coloquei aqui. Aqui dentro eu tenho, como eu preparei a moto para viagens de longo curso, né? Aqui dentro eu me preocupei em colocar um material para me ajudar na lubrificação da corrente. Aqui, ó. Eu tenho aqui o lubrificador de corrente, ok? Eu tenho uma chave que ela é originariamente bem grossa. Eu cortei ela ao meio para ficar levinha e fininha, para eu poder fazer o ajuste da corrente depois de 800 km, 1000 km, é bom você dar uma checada, né? E fiz isso daqui. Quando eu comprei a moto, ainda não existia para ela o descanso central. Ela não vem com descanso central. Então, é muito chato você fazer a lubrificação da corrente sem ter um descanso central. Aí, eu bolei isso aqui. Isso é bem levinho, é a tubo de alumínio, tá? E eu faço assim, ó, para fazer a lubrificação da corrente. Olha aqui, ó. É bem simples, ó. Eu encaixo um no outro, encaixo isso aqui, ó, encaixo aqui desse lado, ó, bem simples, tá? Mesmo com a moto recém-ligada, isso aqui não é quente o suficiente para te queimar a mão. Então você pode encostar sem problema, tá? Eu levanto aqui um pouquinho, ó, às vezes com o ombro também, ó, posso levantar assim, ó, e tá ali, ó. A moto está com o pneu no alto, ó. Então eu lubrifico a corrente facilmente em qualquer lugar que eu vá. Então essa moto está toda preparada para viagem. Para aumentar a segurança, deixei por último, talvez o quesito mais importante de todo o aspecto que eu tenho aqui que é de segurança, que é isso aqui, ó. Eu instalei 2 faroletes LED nessa moto, mas eu fiz questão de não colocar esse farolete com suporte aqui no protetor de motor, o protetor dessa lateral, porque ela fica muito adaptada e a gente sabe que eventualmente os policiais, principalmente os rodoviários federais, eles costumam encrencar um pouco, tá? Então eu fiz um suporte, eu projetei o suporte, mandei cortar e pintar a laser, né? Pintar a epóxi, corte a laser pintada a epóxi. Ele é absolutamente integrado aqui por dentro, todo ele, e o faroletezinho eu não comprei nos sites de venda pela internet. Eu fiz questão de levar na BMW e instalei na BMW. Então eu tenho a nota fiscal do farolete. Foi 3 vezes mais caro do que se eu tivesse comprado pela internet, tá? Mas primeiro, eu garanto uma certa qualidade, porque o farolete dos caras é bom, da BMW, e eu tenho a nota fiscal de que foi instalado na BMW. Então aconteceu comigo, eu estava próximo da fronteira da Argentina, no Rio Grande do Sul, e fui parado pela polícia rodoviária. Os caras pediram o documento, eu dei os documentos da moto, e daí um dos policiais olhou e perguntou: e esse farolete aí, é original? Como ele não conhece a moto, né? Naturalmente a gente sabe que ele não vem instalado nela, né? Mas como ele não conhece, eu disse sim, pode olhar que é original. E ele olhou, a instalação está tão bem feita, sem nenhum tipo de adaptação, que acabou-se. Ele não pediu nem a nota fiscal que eu carrego comigo, né? E um dos últimos itens que eu instalei foi esse protetor de farol aqui, muito útil, que vocês podem ver que até já recebi ali, ó, uma pedradazinha pequenininha, tá? Não vou trocar porque é mínimo ainda, tá bastante utilizável ainda, mas foi muito útil para mim, porque se não fosse isso, a pedrinha teria batido no farol. Então eu recomendo, se você vai fazer uma viagem de longo curso, na estrada, cara, nas BRs, tem muita pedrinha que os caminhões jogam, até soja, os caminhões de soja, uma simples soja que venha uma velocidade maior vai bater aqui e vai marcar o teu farol. Então eu te recomendo fazer isso. Aqui eu coloquei um suporte para garrafa térmica. Então eu tenho um squeeze, na verdade, térmico, eu encaixo aqui
né? E de vez em quando eu dou aquela paradinha, às vezes uma viagem, uma estrada mais deserta, eu dou aquela paradinha para refrescar um pouco a goela, né? Outra coisa que eu coloquei também foi um riser aqui, ó. Né? Eu coloquei esse riser para aumentei mais ou menos 2 centímetros e cheguei mais ou menos 2 centímetros para trás também, tá? Isso me dá um conforto muito grande na motocicleta. Eu não sou um cara alto, tenho 1,70 m, então, assim, para mim aumentou bastante o conforto. Se a pessoa for muito alta, tiver braço comprido, pode não colocar o riser que vai ser bastante funcional. Então essa é a minha moto, está absolutamente preparada para fazer qualquer viagem. E eu gostaria de mencionar que, por que eu comprei essa moto? Comprei essa moto zero em 2019. Por que eu comprei essa moto? Porque ela, depois, eu fiz muito estudo, eu estudei bastante, vi insights na Europa de muitas pessoas que compraram essa moto para fazer viagem e cheguei à conclusão que era realmente uma das melhores relações de custo-benefício. Porque é uma moto que ainda é uma moto relativamente leve, ok? E que tem uma motorização interessante. Ela, apesar de ser 750, ela tem 850 cilindradas. É o mesmo motor, exatamente o mesmo motor da 850, só que remapeado. Se você quiser mexer no mapeamento dela, já tem um monte de gente que faz e você ganha de 10 a 11 HP na moto, tá? Vão te cobrar de R$ 1.500 a R$ 2.000. Tem alguns aqui na região sul, em São Paulo, tem alguns que fazem isso daí. Tem inclusive na internet o pessoal mostrando já como é que ficou o resultado. Realmente o resultado é fantástico. Eu não me interesso em fazer porque, para mim, a potência dela é o suficiente para eu viajar, até porque eu viajo sozinho, então tá perfeito, tá? E é isso, então essa é uma moto preparada para viagens de longo curso. Muito obrigado.